Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 7 de dezembro, véspera de feriado aqui em Jacareí. Ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Edgar Sasaki, do PSDB, para conversarmos sobre assuntos legislativos e do seu mandato, vereador, que retorna agora à Câmara Municipal. Bom dia, vereador. Bom dia, Cibele. Bom dia, telespectadores. Estamos voltando aí. Estamos voltando. Como é que foi voltar depois de quanto tempo fora, vereador? 9 meses. 9 meses. Mudou alguma coisa? É a mesma coisa? Sentiu alguma diferença? A rotina da Câmara é essa mesmo. Sempre saindo bastante na rua, né? Atendendo as pessoas, principalmente na rua, que são os problemas que acontecem na rua. Gabinete muito pouco e com alguns projetos também de lei. Vereador, durante esses 9 meses, o senhor ficou na Secretaria de Infraestrutura. Mudou a sua visão, agora retornando ao parlamento, mudou a sua visão em relação a essa área? Então, a Secretaria de Infraestrutura, ela é uma secretaria que é bastante típica de prefeitura. Ou seja, os problemas é tudo resolvido praticamente pela infraestrutura, alguma coisa pelo meio ambiente e alguma coisa também pela mobilidade. Tá? Mas os grandes problemas mesmo que ocorrem, enchentes, queda de barreira, tá? Muro caído, né? Problema de buraco, todos esses problemas acabam caindo na infraestrutura. Então, é realmente um lugar, eu acho que todos os vereadores, era importante passar pela infraestrutura para entender um pouquinho mais assim, o que a infraestrutura realiza e as dificuldades normais que uma secretaria tem, principalmente no que tange a questão de recursos, né? Tá? E mão de obra também, que é uma coisa que está bastante escassa na prefeitura, né? Então, o seu olhar, a gente pode acreditar que o seu olhar em relação à área de infraestrutura mudou? Não, eu sempre conheci porque a própria Secretaria de Infraestrutura, quer dizer, eu sempre fui ligado a ela. Então, a questão de drenagem, a questão de asfaltamento, iluminação, tudo isso aí eu sempre tive muito atento, né? Tanto é que quando eu fui convidado a ser secretário de Infraestrutura, eu fui numa boa. Sabendo os problemas, eu sei que lá tem problemas de pepino, abacaxi, bucha, né? Sempre até brinca. A sua esposa foi secretária Foi secretária de Planejamento. De Planejamento, tá. Então, eu sabia que esses problemas haveriam, né? Tá? Mas eu falei, vou com um desafio. Tá? Então, fui sabendo desses problemas todos, porque o gostoso é você tentar resolver os problemas. Tá? Então, quer dizer, a questão de você ter esses desafios é muito gratificante para a gente. E você está podendo ser útil para você resolver os problemas, né? Tá? Então, eu fui bastante feliz nos 9 meses que eu estive lá, né? Então, olhando agora como vereador, o que o senhor acha que é o maior desafio da parte de infraestrutura aqui na nossa cidade? Olha, acho que em infraestrutura nós estamos bem, tá? Eu já visto que muitas obras principalmente drenagem, são obras que prefeito nenhum gosta de fazer. Tá? Porque a obra de infraestrutura, ela fica enterrada embaixo da terra. E você não vê, por exemplo, placas de inauguração de uma drenagem, por exemplo. Você já viu? Não tem, né? Ninguém faz. Então, ela fica escondida embaixo da terra. E as pessoas esquecem. Quer dizer, é um trabalho custoso, porque a obra de drenagem não é barata. Você cria muitos transtornos, porque você acaba evitando a passagem de ônibus, de carro, né, de pessoas também. Então, você causa transtornos, tá? Então, você tem muita coisa negativa, demorada. Tá? Quando você tem chuva, então, pior ainda. Então, é muito difícil, né, tá? As pessoas entenderem, né, os prefeitos entenderem que é importante. E, nesse ponto, eu tiro o chapéu para o Isaías, porque o Isaías, ele está fazendo muitas obras de infraestrutura, tá? Principalmente na questão de drenagem. A região oeste, por exemplo, que é um lugar que sempre teve problema de drenagem, nenhum prefeito fez e o Isaías está fazendo. Tá? Principalmente na região oeste ali. Só ali nós temos 4 obras gigantescas de drenagem sendo feitas hoje. E outra coisa, né? Quando a gente fala em infraestrutura, tá? Normalmente as pessoas primeiro que não querem fazer, tá? Outra que a infraestrutura é uma coisa que depende de licitações, obras, né, o órgão público precisa de licitações.
E muitas vezes o pessoal fala assim, pô, Edgar, por que vocês começaram justamente no período de chuva? É justamente para a licitação. Então a licitação, né, terminou, a empresa ganhou, tá, num período que antecede chuvas. Aí você precisa fazer o licenciamento ambiental, tudo mais, que demora muitas vezes alguns meses para ser liberado, e a obra começa a ser realizada no período de chuva. Então você não pode escolher época. Você não pode ficar esperando a chuva passar para começar. Por quê? Você tem prazo para a execução da obra. Então até que quando você chega naquele limite, você precisa pedir um aditivo para prorrogar mais o prazo. Então, quer dizer, não são coisas assim fáceis, né? Se você está numa empresa privada, tá? Normalmente você pega 3 orçamentos e você vai cotar o que tem melhor preço e você contrata a hora que você quiser. Já na iniciativa pública, não. Você precisa ter uma licitação. Se, por exemplo, uma empresa que ganha, ela recorre, aí são mais alguns meses, tá? E assim vai indo. Tá? Então, a obra pública não é fácil, né? Tá, então, isso é deixar bem claro, né? Por isso que eu quis falar sobre isso, né? Porque a obra é licitada, depois tem que ter licenciada e, posteriormente, ela inicia, lógico. Só que, qualquer época do ano. Se pegar numa época de seca, beleza. Você consegue concluir mais cedo. Mas, normalmente, não é assim. Geralmente, pega em época de chuva. Para a gente que é leigo, para a gente que não entende, hoje eu entendo um pouquinho mais essa parte de licitação, Sasaki, mas realmente esse período de licitação, desde dos termos de referência, tudo, né, até com a conclusão, todos os prazos regulamentares demora muito tempo, né? Ainda mais para obras de grande porte. Ainda mais assim, né, que as empresas também têm que ser avaliadas. Tanto é que você faz, né, em várias etapas. Primeiro você avalia as empresas, tem condições ou não, depois vem os valores realmente, né? Tá? Quer dizer, então você tem etapas a ser cumpridas, isso demora, né? E muitas vezes a população não entende isso. Tá? Então a gente, como sempre acompanha, estava sabendo disso, tá? Que são lentas mesmo, né? Tá? A gente vai conversar mais sobre as obras de drenagem aqui em Jacareí, mas antes eu queria falar que a Câmara Municipal de Jacareí realizou no dia 1º de dezembro a cerimônia de encerramento da Câmara da Melhor Idade 2023. Veja como foi. O mês de dezembro chegou repleto de propostas no plenário da Câmara. No dia 1º, aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Jacareí a sessão de encerramento da Câmara da Melhor Idade. Durante a sessão, foram apresentados requerimentos e pedidos de informação elaborados pelos vereadores nomeados em junho deste ano. Francisco de Assis Santana, presidente da Câmara da Melhor Idade, comentou sobre a oportunidade de apresentar os materiais trabalhados pelos vereadores durante o mandato. A importância daquilo que nós realizamos aqui hoje nós conseguimos o nosso direito. Como fala na Constituinte, no Conselho do Idoso, no trabalho que os idosos fazem. Então nós precisamos que sejam garantido aquilo que nós temos direito. A sessão contou com a presença de integrantes do Conselho Municipal do Idoso, vereadores e munícipes que acompanharam de perto as reivindicações de seus representantes. As responsáveis pela implementação da Câmara da Melhor Idade comentaram sobre a necessidade de dar voz a quem enxerga a cidade de outro ponto de vista. Na realidade, o Câmara Melhor Idade, ele precisava acontecer na cidade de Jacareí para que a gente pudesse fazer com que as pessoas mais velhas discutissem as políticas públicas da cidade de Jacareí. E foi importante por isso. Ainda bem que a Câmara deu continuidade nesse projeto e que o pessoal acima de 60 anos estão discutindo exatamente políticas públicas. O idoso, ele está inserido em todos os meios, tem a diversidade, tem a história. E quando ele olha a nossa cidade como um todo e vê as necessidades que lá existem para eles, é a necessidade que existe para todos nós. Então, uma cidade que eles podem pontar, onde precisa ser adequado, desde um calçamento até uma oferta de medicamento, não é só para eles, é para você, é para mim, é para os nossos filhos. Então, é essa a importância deles terem esse local de fala, que é a casa do povo, que é a casa deles também. Agora a expectativa de acolhimento dos pedidos e de que, através deles, a população idosa do município seja cada vez mais ouvida na cidade. Espero que os governantes
possam olhar com mais carinho, para que eles possam sentir que aqueles que não são idosos, um dia serão. E a gente viver na pele a vida de idoso e não termos as respostas que nós precisamos, dos direitos respeitados, que o governo coloque a mão na consciência e reveja o nosso pedido e os direitos dos idosos. Isso aí, encerramento da Câmara da Melhor Idade, encerramento do Câmara Jovem, vários encerramentos aqui da Câmara Municipal, tentando divulgar aí as ações políticas e o Sasaki aqui para todas as idades. E eu continuo com o vereador Edgar Sasaki, do PSDB, e convido a todos vocês, espectadores, para que também participe aqui da entrevista, também mande a sua pergunta, que eu vou fazer a sua pergunta para o próprio vereador aqui. Sasaki, as obras de drenagem realmente são ainda uma necessidade de Jacareí. A gente viu que nos últimos anos Jacareí sofreu com enchentes, né? Vários moradores, munícipes sofreram tendo as casas inundadas por causa da chuva. E eu queria que você me falasse mais quais são as obras de drenagem que estão acontecendo e previsão de término. Então, nós temos, como eu falei para você, 4 obras ali na região oeste, que é a canalização do Córrego do Tanquinho. São 2 quilômetros, um pouquinho mais de 2,5 km. Eu acredito que essa deve ser a maior obra e a mais custosa. É 55 milhões, né? Tá? Ela tem 13 metros de largura e 3,5 metros também de profundidade. Então, quer dizer, é uma obra gigantesca, em que eu tenho uma foto que nós tiramos com a mão aberta. Com 7 pessoas a gente não conseguiu atingir o outro lado. Tá? Então, você vê a dimensão disso aí, né? As outras 3 são ali na Luca Nogueira Garcês, propriamente ali, uma ali no São Luís, a outra na Diogo Fontes, e também ali no Estelar Domus, onde teve aquela queda da guarita, do condomínio e tudo mais. Então, está sendo feita 3 obras naquele local, com investimento na ordem de 25 milhões mais ou menos. Tá? Todas essas obras são do CAF, ou seja, do Banco Latino-Americano, né, que é um empréstimo que a Prefeitura conseguiu. Tá? E uma outra obra que também é grande, que está ocorrendo, é no Córrego Seco, ali no Jardim Luiza. Esse daí é com recursos da própria Prefeitura, tá? É 15 milhões, em que o responsável pela obra, inclusive quem assinou a ordem de serviço fui eu, na época eu estava lá. Tá? A obra já está com mais ou menos 80% da obra da macrodrenagem concluída, e da microdrenagem mais a macro, então 50% mais ou menos. Tá? Então tem mais um pouco, né, a ser feito ainda, mas o grande problema, que é a macrodrenagem, tá, já estamos com mais de 80% de obra concluída. Tá? E fui eu que assinei a ordem de serviço na época. Né? Então a gente pode esperar que as chuvas que já começaram, né, a partir de ontem aqui em Jacareí, elas vão ser escoadas nesses lugares, ou ainda conforme está... Então, essas chuvas que já ocorreram, né, nesse período de outubro para cá, tá, inclusive tivemos até chuvas intensas, né, nesses locais, por exemplo, já não houve problemas, quer dizer, já está resolvendo. Mesmo que as obras não estão concluídas. Exatamente, mesmo não concluídas, né. A microdrenagem também é uma obra importante, tá, que é a captação da água, tá? Lógico, nas ruas, né? Então são boca de lobo, boca de leão, tá? São, de repente, locais onde faz essa captação, né? Então hoje está ocorrendo ali na rua Santa Helena a captação da água, tá? Aliás, está melhorando a captação de água. Por quê? Houve uma obra grande, gigantesca, no início de 2017, tá? Que é a obra do PAC 2, em que o SAE executou. Só que na época, né, eu estava como vice-prefeito, já tinha observado que a tubulação que chegava da microdrenagem eram tubulações menores, eram tubulações de 30. Mas até questionei na época os fiscais, só que os fiscais falaram o seguinte para mim, eu falei, Edgar, infelizmente nós não podemos alterar o projeto. Se alterarmos o projeto, a Caixa Econômica não paga. Tá? Então, foi de repente uma coisa que foi realizada, em que o SAE ela teve que cumprir o projeto que tinha sido aprovado. E agora nós estamos fazendo essa correção, por quê? Virar a pavimentação, o recap da rua Santa Helena, então tem que fazer todo o processo, né, de melhorar
a captação de água para depois vir o recap. Porque se você fizer o recap antes, vai ter que quebrar tudo de novo. Então você perde o asfalto no caso, né? Então está sendo realizado pelos funcionários da infraestrutura a melhoria da captação de água ali na Rua Santa Helena. Nesse sentido, vocês acabam trabalhando muito junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, SESAC? Bastante, com mobilidade urbana, praticamente sempre, né? Porque a gente, como está no trânsito, há necessidade de um acompanhamento dos técnicos também da mobilidade urbana. Eu vi a notícia de que vai ter uma duplicação da Malek Asset. Isso é com vocês ou é com mobilidade? Então, essa de repente, é uma obra em que a infraestrutura está licitando, mas também com o acompanhamento da mobilidade urbana também. Certo. Depois eu quero saber mais sobre essa obra. E em comemoração ao feriado do Dia da Padroeira de Jacareí, Imaculada Conceição, nesta sexta-feira, amanhã, as repartições públicas municipais estarão fechadas. Funcionarão em regime de plantão os serviços emergenciais da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz e a UPA 24 horas do Parque Meia Lua. Já o ambulatório do SIM estará fechado. O mercado municipal funcionará das 7 às 17 horas. As feiras livres ocorrerão normalmente e os leves que é aqueles onde você leva e faz a entrega voluntária, estarão fechados no feriado. A coleta de lixo e as feiras livres não serão alteradas, seguindo o cronograma. Você pode conferir mais informações sobre o funcionamento no feriado no site da Prefeitura. E o segundo Fórum de Igualdade e Direitos Humanos ocorreu na sexta-feira, 1º de dezembro. Confira como foi o evento. Com boa música, palestras e representatividade, o Teatro Ariano Suassuna sediou o segundo Fórum Regional de Direitos Humanos de Jacareí. O evento, promovido pela Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos, trouxe à discussão temas relacionados à igualdade racial, objetivos de desenvolvimento sustentável e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O professor Hélio Santos abriu o momento de palestras, tratando sobre igualdade racial. Hélio trouxe uma rica análise sobre o tema, que envolve toda a sociedade brasileira. Quero dizer que foi uma honra ter estado aqui. Eu senti uma empatia muito grande com o público. Esse tema tem a ver com o Brasil. Ele não diz respeito só aos negros. Igualdade racial é importante para o nosso desenvolvimento com sustentabilidade. Representando o Legislativo, a vice-presidente da Câmara, vereadora Maria Amélia, citou a importância de um discurso de igualdade, como o que foi ministrado. E a gente percebe, diante da fala do professor Hélio, a grandiosidade de que maneira nós precisamos tratar as pessoas, né? E como ele foi profundo nos seus comentários, como ele foi muito atento e delicado em cada situação proposta para que a gente torna um alerta dentro de nós para dizermos que somos iguais. O Fórum marca 2 anos de atividade da Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos, que será celebrado em janeiro. A subsecretária Girlane Dias comenta que o fórum foi um momento de reflexão sobre diversos aspectos da sociedade. É um momento de refletir, é um momento de trocar, é um momento de aprender, né? No mês de dezembro, 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos, 35 anos da Constituição Federal. É sobre isso, garantia de direitos, respeito às pessoas, esse olhar. A gente precisa olhar para os direitos humanos de uma forma mais profunda, porque quando eu falo de direitos humanos, quando a gente se propõe a fazer esse trabalho tão sério, olhando para pessoas, a gente está falando de educação, de saúde, de moradia, de esporte. Nós estamos falando de acender pessoas, de olhar para pessoas, de dar oportunidade e de que todos tenham, de fato, uma vida digna, pautado na Constituição Federal e na Declaração dos Direitos Humanos. Eu continuo aqui com o vereador Edgar Sasaki, do PSDB. Vereador, então, duplicação da Malek Asset. Me ajuda a entender. A licitação já tem, então, uma empresa que vai realizar as obras. Então foi feita uma licitação para contratar a empresa que vai fazer o projeto. A empresa já foi contratada e depois que terminar, vai levar isso para ser aprovado. Aprovando, aí vai ter uma nova licitação para fazer a licitação da obra em si. Então tem um tempo longo ainda. Tem tempo ainda, tá? Então, quer dizer, mesmo a licitação para contratar a empresa, tem aquela etapa que eu falei para vocês. Primeiro avaliar a empresa se ela tem condições ou não, tá? Ela pode ser eliminada já nesse primeiro momento, se ela tiver problemas, né?
ela será descartada e depois irá na parte quantitativa no caso, né? Valores no caso, tá? Então, tudo isso é feito para se fazer uma licitação no caso. Então, ela já foi feita a parte de projetos e agora vai começar a entrar a parte de obra em si. Certo. A gente tem como prever, vereador, tempo? Não tem. Não. Porque a obra é aquilo que eu falei, licitação é aquilo que eu falei para vocês, né? Tá? Depende muito do andamento, né? Se tiver problemas, recursos e tudo mais, aí vai alongando, né? Custos? Custo daquela obra eu não tenho para você ainda, tá? Eu tinha esses valores, mas agora eu não tenho esses valores. E a gente pode imaginar que serão feitas antes da nova gestão do Executivo? Deverá ser começado nessa gestão da Isaías mesmo. Tá? E o recurso, se eu não me engano, é do deputado Eduardo Cury. Tá? Algo em torno de 3 milhões e pouco, mais ou menos. Tá? É parte do recurso, seria? Parte do recurso. Tá? Então, na realidade, ela é da Padre Eugênio e também da Malak Acid. Então, esses recursos são para as duas obras. Tá? Então, pode ser que a prefeitura tenha que fazer um aditivo também. De repente, como se fala, colocar dinheiro também, né? Tá? Alguma outra grande obra que seria legal a população saber, vereador? Então, está ocorrendo, por exemplo, uma obra ali no Santo Antônio do Boa Vista, tá? Que ela vai chegar até ali o Leblon. Tá? Então, toda a parte de drenagem já foi realizada e já houve até a pavimentação parcial. Essa obra também ela divide em 3 etapas e foi iniciada pela etapa C, que vem um recurso da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Tá? Ali vai ser um montante em torno de mais ou menos 1.800.000 mais ou menos, né? Que já está ocorrendo, uma parte já foi pavimentada, tá? Então a obra está acontecendo também. Serão 2 mandatos? Olinda Mercadante, e a rua, ela é a estrada Olinda Mercadante, né? Estou falando, né? Vereador, o vereador é do PSDB, vão ser completos 2 mandatos do prefeito Isaías Santana. O que você acha que ele vai deixar de maior legado? São essas obras de drenagem? A ponte? Eu acho que as obras de drenagem, acho que vai ser um grande legado, né? Vai ser deixado e tudo mais, tá? Que ocorreram, né? Outras na área de educação também, que foram ampliadas e reformadas várias escolas, até creches. Já foram construídas 10 creches entregues para a população. Então, sendo construídos mais 3, que é ali na Terra de Conceição, Paraíso e Vila Branca também. Tá? Então, serão 13 creches entregues pela administração do Isaías. Nenhum prefeito fez isso. Talvez o Aroca, o falecido Aroquinha, né? Ele tinha sido feito, que na época ele fez, em 4 anos, se eu não me engano, 4 ou 5 creches, só que são creches pequenas, de 30 pessoas mais ou menos. Essas que nós entregamos, eu falo nosso porque eu fui vice-prefeito também durante o período, né? Tá? As nossas creches são creches de 150 pessoas, né? Crianças, né? Então são creches grandes, né? E foram 10 já com entregas à população. Só no Meia Lua, tá? Para 360 crianças. Uma creche imensa, né? Então, fora isso, na parte de educação também, tá? Podemos falar também sobre a questão da alimentação, né? Melhorou-se muito a qualidade da merenda escolar, né? Tá? A gente visto que anteriormente era dado muita coisa industrializada para as crianças, hoje as crianças comem carne, comem verduras, frutas, né? Então melhorou muito, né? Tá? E fora, né, outras coisas que foram feitas pelo Isaías, né? Ok, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre Jacareí, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conhecer o motovelocista Luiz Ferraz. A gente volta já. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp
pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já voltamos e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 41ª sessão ordinária do ano, ou seja, a penúltima sessão ordinária do ano. O vereador Edgar Sasaki, do PSDB, discursou durante o ato solene que homenageou os engenheiros e os arquitetos da cidade de Jacareí. O parlamentar ressaltou a importância do evento e elogiou os escolhidos. Veja. Eu, como engenheiro também que sou engenheiro agrônomo, também sou da classe também, assim como a minha esposa é arquiteta, então nós somos engenheiros e arquitetos em casa, então o fato de nós estarmos homenageando dois profissionais, um de arquitetura e outro de engenharia, é bastante realmente familiar no caso, né? Agora, quando você fala de engenheiro, você tem uma variedade muito grande de engenheiros, assim como nós temos engenheiro elétrico, eletrônico, civil. Temos, né, no caso de automação, como tem aqui o Thales, que é do Senai, está presente aqui também, que é engenheiro, está presente, engenheiro de automação. Nós temos vários engenheiros. Agora, arquiteto também nós temos vários tipos de arquiteto. Nós temos aquele que faz projetos, aquele que faz da área de urbanismo, aquele que é decorador, aquele que mexe com jardinagem. Então, quer dizer, a área é bastante ampla. Então, eu acho que não foi muito fácil, né, Peralli, de selecionar aí dois grandes profissionais, né, tá? Nós temos excelentes profissionais aqui na cidade. Então, Ricardinho, Murgulo, Ciro, sintam-se realmente orgulhosos, né, de estar recebendo essa honraria, tá, que a Câmara Municipal de Jacareí passa para vocês, tá? Talvez a maior honraria que vocês podem receber do município para os profissionais aqui. Então, a Câmara criou esse decreto. E o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, comentou o projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Dude, que denominou várias ruas do Jardim Central Park, que fica no condomínio Bosque dos Manacás. Confira. Fico muito feliz, é uma coisa muito gratificante, uma coisa muito que mexe com o coração das pessoas, dos familiares. Sabemos da dedicação de cada um que está sendo homenageado, de cada trabalho de cada um. Então eu fico muito mais feliz ainda, porque eu moro ali. E mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos de todos os vereadores, você confere lá no nosso portal, que é o jacareí.sp.leg.br. Vereador, você estava falando que já teve um projeto desse que denominava as ruas do mesmo condomínio? Exatamente, né? Na época, nós denominamos uma rua, a rua principal, de Célio Lencioni, desculpa. O professor Célio, ele foi um grande professor de biologia, muito ligado à questão de plantas, né? De árvores e tudo mais. Então, nós fizemos na legislatura passada um projeto de lei para denominar todas as ruas com nomes de plantas da Mata Atlântica. Só que nós tivemos um problema que nós não conseguimos aprovar na época, né? Vereador, falando em plantas, a gente vê que a sua legislatura sempre envolve muito essa parte de árvores, né, de supressão, de plantio. E ontem a gente teve um projeto que foi adiado. Foi adiado. Né? Fala um pouquinho para a gente do que se trata esse projeto.
Então, na verdade, deixa eu só fazer um pequeno histórico. Nós somos, assim, criador, né? Nós criamos um projeto de lei em Jacareí que chama Projeto Renascentes, que é a proteção de nascentes com plantas da Mata Atlântica, no caso. Foram 8 projetos realizados na época, quando eu fui secretário de Agricultura, e recentemente, né, o ano passado, esse projeto virou programas. Hoje é o Programa Renascentes, que tenta realmente aumentar a nossa vegetação em Jacareí e atingindo aí a marca de 90 mil mudas, né, de plantas da Mata Atlântica que serão plantadas aqui em Jacareí. Em relação ao projeto que nós fizemos ano passado, foi uma alteração num artigo, né, que fala sobre plantio, mas justamente por questão de segurança. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, ele tem uma planta na sua casa e muitas vezes a planta já começa a incomodar porque a planta começa a crescer e ela resolve plantar, ou na calçada, tá? Ou mesmo em rotatórias, ou mesmo em canteiros centrais, só que sem saber dos problemas que eles poderão causar futuramente, porque muitas vezes são plantas que crescem absurdamente. Nós temos o Ficus benjamin, que são plantas que são enormes. Tá? Para cima e para baixo, né? Exatamente. Vai destruindo tubulação. Problema de tubulação de esgoto, problema de calçada, problema de rachaduras nas casas, né? Só que as pessoas não têm noção disso. Tá? Então, e fora que essas plantas podem provocar acidentes. Você imagina, por exemplo, uma folha de palmeira, tá? Caindo numa avenida, vem uma moto, e essas folhas são enormes, são folhas aí que pesam mais de 20 quilos. Eu lembro que alguns anos atrás, a auditora da Receita da Tribunal de Contas estava presente aqui na Câmara, estacionou o carro embaixo de uma palmeira e a folha estourou o vidro dela. Tá? Imagine uma folha dessa caindo numa avenida. Fatalmente, quer dizer, vai ser um acidente fatal muitas vezes para um motoqueiro. Tá? Então, para evitar esses problemas, assim como também dar mais segurança, a questão de visibilidade, principalmente em rotatórias, de você não plantar plantas que impeçam a sua visão. Tá? Então, a orientação é que se planta plantas herbáceas, ou seja, plantas mais rasteiras, baixas, que não impeçam a sua visão. Então, o projeto ele não visa a proibição que não pode plantar árvores em rotatórias. Ela terá um critério que será avaliado pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, plantas, no caso arbustos, né, que tem uma certa altura, tudo mais, que vai impedir a visão, essas serão negadas pela Secretaria do Meio Ambiente, para evitar que você crie um ponto cego aí. Tá? Então, o projeto visa isso. Certo. E também tem a supressão de alguns tipos de árvores que são tóxicas. Se tiver uma planta que estiver em desacordo, tá? Pode ser removidas. Tá? Então, existe, por exemplo, uma técnica que nós chamamos de sangria na agronomia, que você pega uma planta adulta e leva para outro lugar. Tá? Então, isso poderá ser feito também através do projeto. Mas a autorização para ser plantada é da Secretaria do Meio Ambiente. É lógico que poderá ser plantada, mas com critérios. Certo. E olha só, os proprietários de veículos licenciados no estado de São Paulo já podem conferir o calendário de pagamento do IPVA de 2024. Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, pagar integralmente em fevereiro sem desconto ou parcelar o tributo em até 5 vezes de acordo com o final da placa do veículo. Para efetuar o pagamento, basta utilizar a rede bancária credenciada com o número do Renavan. Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas. Campeão absoluto nos 2 maiores campeonatos de motovelocidade, Luiz Ferraz brilha na categoria Master e traz os troféus para Jacareí. A primeira corrida desse ano foi quando eu percebi que esse ano era para ser meu. É a primeira corrida, eu consegui fazer a pole position, já em Interlagos, na abertura do campeonato. Venci a corrida e assim, eu nunca tinha feito um final de semana tão perfeito. Aí eu falei assim, nossa,
ganhei uma empolgação, deu aquele up, né? Eu falei, não, esse ano vai ser nosso. Aí eu vou me dedicar ao extremo para trazer esse título para Jacareí. Desde o início do ano, Luiz Ferraz enfrenta as várias etapas de 2 campeonatos nacionais de motovelocidade categoria Master. Ele é vencedor em 2 campeonatos nacionais, o Moto 1000 GP e o Superbike Brasil. Eu converso agora com o Luiz Ferraz. Luiz, como que é ser vencedor em 2 campeonatos nacionais? Bom, eu vejo que é o fruto do reconhecimento aí, de dedicações aí de anos a fio aí, 9 anos perseguindo esse título, sempre bateu na trave e agora que a gente conseguiu aí esses 2 títulos de uma vez só, título inédito para Jacareí, muito contente, graças ao apoio de todo mundo aqui de Jacareí, os amigos, os patrocinadores, apoiadores aí, a lei de incentivo do município também, estou muito contente. O Moto 1000 GP começou em abril e passou por vários estados, somando 6 etapas. Já o Superbike Brasil foram 10 etapas e a última aconteceu domingo, dia 26 de novembro, em Interlagos, São Paulo. Mas o Luiz já tinha pontos suficientes para ser o campeão desde a 9ª fase e nem precisou disputar. E o vencedor da prova, piloto do time Tecfil Racing Team, numeral 13, Luiz Ferraz. A gente teve bons resultados esse ano. Cada vitória que a gente consegue na pista, a gente abre 5 pontos em diferença do segundo colocado. Se você faz a superpole para largar na pole position, você ganha mais 1 ponto. Então eu consegui abrir uma boa pontuação com relação ao meu adversário, justamente porque eu vim com várias vitórias. E na última etapa, na penúltima etapa de Cascavel, eu só precisava chegar na frente dele, consegui chegar, abrir uma pontuação. Então a gente ficou mais confortável aí agora em Interlagos na última corrida. O Luiz descobriu sua paixão pelas motos desde pequeno. E a decisão de ser motovelocista veio a partir de um curso que ele fez há anos no mesmo lugar onde sagrou-se campeão. Mas, se você pensa que o desempenho é só da moto, olha aí o que o nosso atleta tem a dizer. Primeiramente, aí a gente tem um treinamento funcional, né? Eu faço um treinamento na parte da manhã de segunda a sexta, funcional e aeróbico, né? Na segunda e na quarta à noite eu faço corrida de rua, para a gente ter também um complemento do aeróbico, né? É importante essa preparação. E de terça e quinta eu faço pilates para poder ganhar mobilidade em cima da moto aí. Parece arriscado correr em moto em altíssima velocidade, fazendo curvas. O Luiz chega a encostar o joelho no chão. O acidente, assim, é inevitável, né? Você está somando velocidade, né? Mas, graças a Deus, a gente tem bons equipamentos, sistema de airbag, luva, bota, capacete, todos produtos de qualidade. Assim, já sofri 14 quedas ao todo, né? Eu venho colecionando fraturas no pulso, nos 2 pulsos, costela, tornozelo, joelho. Faz parte, né? No final da reta oposta, vem para a ponta da prova Luiz Ferraz. Acelerando, é a última volta da corrida, vai terminar a categoria Superbike Light aqui em Interlagos. Correr satisfaz aquele gostinho de aventura, mas é preciso cautela. Olha o recado do nosso motovelocista para quem gosta desta emoção. Né? Muito obrigado a todos que acompanham a gente, que torcem. E a consciência em primeiro lugar, porque lugar de correr mesmo é na pista. Isso aí, parabéns para o Luiz Ferraz, campeão absoluto, né, Sasaki, nos 2 maiores campeonatos brasileiros de motovelocidade, e ele vence para a cidade de Jacareí. Você quer falar alguma coisa? Não, isso é muito bacana para Jacareí, né? Leva o nome de Jacareí, né? Então, quer dizer, obrigado aí, viu? Luiz, né? Sasaki, agora vamos falar, terminando aqui o nosso programa, pretensões políticas. Como é que é? Você pretende entrar de novo como candidato a vice-prefeito? A gente já tem um candidato a prefeito, que é o Celso Florencio, atual secretário de governo do prefeito Isaías. Ou você pretende se recandidatar à vereança? Como é que vai ser? Eu devo continuar como vereador. Tá? Eu acho que eu já venho fazendo um trabalho há bastante tempo, né, como vereador. Eu sou muito útil
para a prefeitura também. Nos primeiros 2 anos do Isaías eu fui líder da bancada, tá? E coordenando todos os vereadores, né? E agora voltando para a Câmara já venho fazendo um trabalho também de apoiar a administração municipal. Porque o prefeito ele não consegue administrar uma cidade sozinho, né? Ele precisa sempre dos vereadores, né? E nós somos esse suporte para o vereador, tá? Então, para o prefeito no caso. Então, eu devo estar continuando como vereador. Certo. Sasaki, algum último recado, alguma mensagem para a população? Que realmente amanhã é dia da padroeira de Jacareí, né? Então, desejando a todos vocês um excelente feriado para vocês, tá? E um excelente feriadão também, né? Tá? Para todos vocês aí. Isso aí, obrigada, viu, Sasaki, pela sua presença aqui. Obrigado, tá? A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Se cuide, um ótimo feriado, um ótimo feriadão aí estendido até o final de semana e nós nos vemos semana que vem. Até mais.